Então vamos lá? Eu tenho recebido uma pergunta agora com a mais recentezinha queda da Petrobras aí, que foi bem leve até comparado ao que o pessoal estava esperando, né, Cazé? É, com certeza. Foi leve, tá de leve, foi de leve. Com isso me perguntaram por que eu não invisto em Petrobras, PETR4 aí. A gente pode analisar e responder essa pergunta de duas formas. Eu posso responder a minha opinião pessoal do porquê eu não invisto, ou posso responder também de forma mais técnica o porquê que não valeria a pena investir de forma geral ou que valeria a pena investir, né? Então eu vou fazer dessas duas formas. Antes de mais nada, quem é sardinha raiz já deixa aquele likezão na confiança, maceta o dedo nesse like. Se você não é um sardinha raiz ainda, segura a sua mãozinha. Se alguma informação nesse vídeo aqui te agregar, te trouxer algum conhecimento que você não tinha, aí sim você considera deixar o seu like ou se inscrever. Primeira coisa, já que a gente vai responder isso de forma objetiva, é a gente olhar para onde, Cazé? Para onde que a gente olha para responder uma coisa de forma objetiva? É pros dados, né? Os números, exato. Você tem dado em casa ou não? Você que está aí do outro lado tem que ter analisando os dados, né? Vamos ver aqui. Aqui a gente não tem em casa, vamos ter que buscar no Investidor 10, né? Não está tendo dados aqui. Então aqui você vai fazer o seguinte, você vai acessar Investidor 10 aí, ou a sua ferramenta de análise de dados favorita, e vou digitar aqui o ticker, né? PETR4, a famosa Petrobrasinha. Petrobras aí que tem contado com uma alta terrível, né? Uma alta gigantesca nos últimos tempos aí, desde que o aumento do preço do petróleo Brent subiu loucamente. Um dividend yield aqui baixíssimo, né? 50,84%, significa que se você tivesse investido R$100 mil em Petrobras há 12 meses atrás, você já teria recebido 50 mil só de dividendo. Que é isso, gente? Loucura. O que está acontecendo aí é que a Petrobras tem lucrado bastante e distribuído bastante o lucro, né? E lembra sempre que esse número aqui, ele não é um número garantido. Muita gente, caramba, isso aqui acontece muito com os novatos, viu, Casal? É uma tristeza, cara. Pessoal entra numa empresa, aí você imagina, o senhor ali já querendo se aposentar, já vivendo aquela vida tranquila, ele fala, caramba, eu tenho 1 milhãozinho aqui, vou estralar em Petrobras, vou receber 500 mil todo ano. Seria ótimo se fosse assim, né? Só que o dividend yield, ele reflete o passado, ele conta a história do passado, ele não conta a história do futuro. É aqui que é o problema. É aqui que é o problema, é só sobre o passado. Então, toma cuidado com isso aqui é um indicador, né? Ele te ajuda a vislumbrar o que pode ocorrer no futuro, mas ele é ineficiente para prever o futuro, né? Nos investimentos, o espelho retrovisor, ele é sempre mais claro do que o para-brisa. Isso aqui é frase romântica, hein? Frase romântica, mas é a mais absoluta verdade. Gastei. Aqui a gente teve, então, uma valorização nos últimos 12 meses de 39,41%. O que quer dizer isso, Cazé? Eu nem ouvi, pra falar a verdade. A gente teve uma valorização nos últimos 12 meses em PETR4 de 39,41%. O que quer dizer isso? Nada. Nada, perfeito, olha só. É uma excelente análise, porque não quer dizer nada. A valorização passada também não é garantia de valorização futura. A cotação está a R$ 29,39, outro indicador que não quer dizer nada. E aqui começam alguns indicadores que querem dizer algo. 2,36 é o PL. O PL, então, é quanto? 2,36. Isso significa que o mercado está disposto a pagar até 2,36 vezes o lucro da Petrobras, ou quer dizer também que você que investe em Petrobras teria o seu retorno somente no lucro da empresa, ou seja, ou em valorização dessa cota, ou em distribuição de um potencial dividendo, mas você teria esse dinheiro de novo do seu investimento aqui em 2,36 anos após o investimento. Significa que vai cair na sua conta esse dinheiro? Não. Significa que a empresa vai lucrar esse número, né? Ou lucraria se mantivesse do mesmo jeito que está agora. Então, 2,36, PL maravilhoso. Quando a gente olha para o PVP aqui, o preço pelo valor patrimonial da empresa, a gente tem 0,93. Significa o quê? Cada R$1 de patrimônio da Petrobras ali, você está pagando 93 centavos. O vulgo, já repeti esse exemplo aqui 200 vezes, já não aguento mais ouvir falar isso, mas é o vulgo seguinte, você tem um apartamento que vale 1 milhão, o dono está te oferecendo comprar esse apartamento por 930 mil, ou seja, tá barato. Então Petrobras, mesmo nos múltiplos atuais, mesmo com essa alta desse tamanho, por esse indicador, ela ainda estaria barata, né? O preço justo de Graham aí para Petrobras seria, a cotação seria uns R$93, cara. Se a gente usar aqui esse PL, né, e esse PVP aqui, a gente chegaria nos R$93 aí. Mas a gente precisa ir mais para outros indicadores ali. Bom, a Petrobras nos últimos 5 anos teve um crescimento de receita de 14,91%. Nos últimos 5 anos também, ela teve um CAGR dos lucros aí, de um crescimento dos lucros, né, de 236,32%. Então, isso aqui muito se deve à mudança na política de preços da Petrobras lá no governo Michel Temer, né? No governo Michel Temer, então, eles alteraram
estudaram aí como é que ela funciona ali e com isso conseguiram que ela se tornasse uma empresa lucrativa, porque antes ela dava muito prejuízo, era sofrido, doía demais. O investidor de Petrobras, ele sofreu durante anos aí para poder chegar, enfim, nesse crescimento exponencial dos lucros. Porque você olha aqui 236% de lucros, fala, que é isso? Tá um crescimento maravilhoso. É porque de 0 para 1 é 100%, gente. Então ela não lucrava nada, dava prejuízo, por isso que cresceu bastante. O payout é quanto ela distribui dividendos, 77%. Raul, esse payout é bom, né? Como é que eu avalio um bom payout? Se uma empresa lucra R$100 e está distribuindo R$100 de lucro, isso é bom ou é ruim? É uma merda. Porque se ela tá pegando todo o dinheiro dela distribuindo de lucro, você concorda que ela não vai crescer? Então é ruim. Então a empresa tem que ter um payout legalzinho. Aqui o payout tá bonito, né? 77%, ainda tá retendo bastante coisa em caixa. A gente pode dar uma olhada aqui naquela dívida líquida pelo patrimônio. E olha só, cara, a empresa não é muito endividada. 0,44 vezes aqui, ou seja, é menos de metade do tamanho dela, do patrimônio que ela tem de dívida ali. Pouquinho, dívida tranquila, tá? Dívida líquida pelo EBITDA também, 0,51. Então que quando você olha para os números da Petrobras, a gente pode dizer, para todos os efeitos, que hoje Petrobras é praticamente bonita e gostosa, né? É uma empresa que está muito bem e que os números estão muito bons também. Sendo assim, Raul, por que você não pega agora e já taca-lhe logo 500 mil nessa porcaria e já fica feliz? Aqui que vem o detalhe, né? O problema é atualmente. A palavra atualmente aqui, ela acaba com a graça. Porque olha só, quando a gente vai olhar, eu gosto sempre de observar, gente, o histórico, né? Aí você vai entrar em Petrobras porque tá pagando muito dividendo. Aí a gente vai ver. Ela pagou dividendo em 2014, 10,03% de dividend yield. 2015 não pagou, 2016 não pagou, 2017 não pagou, 2018 pagou menos de 1%, 2019 pagou 2,19%, 2020 pagou nada, 2021 19,92%, agora 50,84%. Então assim, nos últimos 10 anos de Petrobras aqui, ela tem 5 anos pagando dividendos e 5 sem pagar absolutamente nada, né? E nesse número que ela pagou agora, nunca tinha pagado anteriormente. Você traça uma média aí, você vai ver que não é aquela delicinha. Então você que gosta de dividendo, não tem motivo. Quando a gente vem aqui no receitas e lucros, aí nesse ponto aqui é que para mim começa a ficar meio complicada a situação de Petrobras. Olha só, 2009, então vamos voltar lá atrás, nos idos de 2009, Petrobras lucrava 15 bilhões de reais. Em 2010, ela lucrava 35 bilhões de reais. Em 2011, ela lucrava 33 bilhões de reais. Em 2012, ela lucrava 20 bilhões de reais. Em 2013, ela lucrava 23 bilhões de reais. Em 2014, ela teve um prejuízo de 21 bilhões de reais. Em 2015, ela teve um prejuízo de 35 bilhões de reais. Em 2016, ela teve um prejuízo de 13 bilhões de reais. Em 2017, ela teve um lucro líquido de 377 milhões. Aí em 2019, ela voltou a lucrar 26,44 bilhões. 2019, ela teve um lucro de 40 bilhões. E aí em 2020, ela já cai o lucro para 6 bilhões. Em 2021, ela já tem um lucro ali de 107 bilhões e agora, nos últimos 12 meses de 2022, a gente está falando de um lucro de 162 bilhões. Qualquer pessoa que analise isso aqui com um critério objetivo vai chegar na seguinte conclusão. Petrobras é uma empresa que quando lucra, lucra bastante, mas quando toma prejuízo também toma um prejuízo relevante. E nesse ponto, portanto, Petrobras é uma empresa que a gente pode chamar de inconsistente. Então, quando a gente observa os lucros dela, a gente não encontra consistência nesse lucro. Significaria, no mercado normal, que Petrobras seria uma empresa um pouco mais arriscada, ela poderia ter um risco, às vezes, de insolvência, algum problema que dificilmente pudesse se recuperar. E ao que se deve isso aqui? Então, se deve a 2 pontos específicos. Primeiro, que a Petrobras é uma empresa comoditizada e ela depende de uma commodity que é o petróleo. O preço dele, internacionalmente, é controlado pela OPEP+, né? Então, hoje em dia, é controlado pela OPEP+, ali, e que é uma reunião de uma galera que define quanto deve custar o petróleo no mundo. Cara, você fica na mão dessa galera da OPEP, você fica na mão, então, do preço do petróleo Brent, e além disso, você fica na mão da administração pública da Petrobras. Ou seja, Raul agora concorre ali uma eleição, vamos supor que eu sou um cara legal, nesse exemplo aqui, bacana, faço a empresa se desenvolver, pego o dinheiro, levo a sério, crio uma equipe econômica sensacional, trabalho ali a empresa, pode ser que ela se torne lucrativa e muito boa. Aí passa o meu mandato, vai ter uma eleição, vem ali o fulaninho já não é um cara comprometido com a Petrobras. O fulaninho pega a Petrobras, transforma numa cabide de emprego, no exemplo hipotético, enfia lá 4, 5 cupincha, coloca a galera ali, a empresa mal administrada, um desvio de verba, etc. Petrobras vai pra lona. E aí, enquanto isso, meu dinheiro como investidor lá. Vai ser legal pra mim? Não. Tem 2 pontos aqui e eu gosto de tentar ser imparcial aqui, apesar de não conseguir. Eu não gosto de empresa estatal, mas o que eu tô tentando. Então tem um ponto de vista que a gente tem que defender das empresas públicas que são mais seguras a nível de não quebrar. O governo tem que salvar a Petrobras, é uma empresa governamental, se dá uma
merda para a distribuição de combustível, é praticamente um monopólio ainda, não é mais um monopólio legal, mas é praticamente um monopólio ainda. E isso aqui, então, é um fator positivo para ela. E do fator negativo a gente tem que, entre não quebrar e dar lucro, tem uma grande diferença. Quem assume a Petrobras e quer ali fazer uma pose de que ela precisa ser uma empresa que ajuda o povo e tal, essa pessoa pode simplesmente colocar a Petrobras ali para não lucrar, para não dar lucro para os acionistas e tal, e realmente trabalhar com um populismo mais exacerbado. Então, é muito importante a gente classificar, né, essas duas coisas aqui, você entender o que isso significa para você. Para mim, é um don't ali, né? Um não, né? Não quero estar envolvido numa empresa que tem essa oscilação. E no segundo caso aqui também, a gente vai vir aqui dar aquela olhada no patrimônio da Petrobras. Uma coisa muito interessante também da gente observar é que esse crescimento patrimonial da Petrobras, cara, ele também não é consistente. O endividamento da Petrobras também não é consistente. Se você pega um gráfico de dívida ali, você vai observar, né, nos últimos anos, a dívida da Petrobras, olha, ela é uma dívida que ela cresce e diminui de forma meio louca, né? Se você pegar mesmo a dívida bruta. Então assim, você vai ver que 2012 para cá ela vem crescendo, quando ela atinge níveis aqui um pouco mais alarmantes, em 2015, 493 bi, depois ela acaba conseguindo reduzir esse endividamento dela, né, para 280 bi. Mas tá sempre ali naquela flutuação maluca. Então minha conclusão aqui, do meu ponto de vista, é: eu não gosto de ter na minha carteira uma empresa que o mercado não seja o principal fator dela, que ela oscile de acordo com quem é o novo presidente, que ela oscile de acordo com quem é a nova equipe que vai tocar ela, e não de maneira que foi escolhida pelo mercado privado, né? De maneira que foi escolhida pela iniciativa pública. Eu não confio nos presidentes, no geral, da República que o Brasil já teve e nem que vai ter. Então, para você investir em Petrobras, você precisa ter um certo nível de confiança no governo, ou pelo menos não ter essa desconfiança. Eu, Raul, tenho essa desconfiança acentuada. E se você quiser realmente aprender, cara, como é que você faz uma carteira de investimentos, como é que você chega nessa conclusão, como é que você faz esse tipo de análise você mesmo, para você escolher uma carteira de investimento, não só de renda variável, ações, fundos imobiliários, etc., mas também de renda fixa, aproveitar para investir no exterior, que tá muito bom, tá num dos melhores momentos históricos para você investir nos Estados Unidos, cara. Os caras estão com inflação terrível e tal, e crise é oportunidade. Então, clica aqui no botão inscreva-se, você vai aprender a investir com a UVP, que é o melhor curso de investimentos aqui do Brasil. E como é que eu sei disso, cara? Primeira coisa, você abre o Reclame Aqui bonitão, você digita a única verdade possível, né? Que é o nome aqui da UVP, a única verdade possível. Você vai encontrar ali nossa logo verificadinha aqui, sem nenhuma reclamação. Últimas aqui, ó. A única reclamação que a gente teve na história foi que a gente estava sendo injustiçado, porque o Reclame Aqui não dava uma nota pra gente, o pessoal tentou ajudar a gente aqui, e o Reclame Aqui apagou todos os outros que tinham feito a mesma coisa, né? Foram vocês aí que foram lá, o pessoal que era aluno e fez. Então a gente não tem nenhuma reclamação. E se você não ficar satisfeito depois de concluir, até 7 dias depois, não é aqueles 7 dias antes que o povo fala, dou pra você 7 dias antes. A UVP não, 7 dias depois de concluir o curso, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Então é isso, como é que vai discutir, né? Não tem como. Beijão pra vocês e até o próximo vídeo.